Você já ouviu falar de retrovenda ou de direito de retrato? Já viu alguma discussão jurídica, algum processo envolvendo essa expressão? Pois é desse direito que nós vamos falar agora. E a retrovenda nada mais é do que uma cláusula especial do contrato de compra e venda e está ligado com o contrato de compra e venda de coisa imóvel. E todas as cláusulas especiais da compra e venda, elas exigem a manifestação expressa de vontade das partes. Manifestação expressa de vontade, elas não se presumem, portanto devem ser escritas, cláusulas escritas e perfeitamente escritas. Por quê? Elas não admitem uma interpretação ampliativa, ou seja, a interpretação é restritiva. Se restringe aquilo que está escrito e que foi expressamente pactuado pelas partes. Então vamos analisar o que é a retrovenda ou o direito de retrato. Para isso, eu vou pedir para que você abra o código no artigo 505 e nós vamos fazer a leitura juntos desse artigo. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos. Grifem, imóvel, grifem, recobrá-la no prazo máximo decadência destaque de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuarem com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Pois bem, ao ler esse artigo, vocês compreendem que o direito de retrovenda ele é benéfico ao vendedor? Vocês percebem que é o vendedor que vai ter um direito potestativo de recobrar aquela coisa num prazo máximo de 3 anos? Portanto, fica claro para vocês que se eu pactuar isso no meu contrato de compra e venda, e se eu prever que o prazo máximo é de 3 anos, isso é muito benéfico ao vendedor e talvez seja um pouco prejudicial ao comprador. Por quê? Porque eu estou sujeitando o comprador, nesse prazo de 3 anos, a ficar à mercê da manifestação de vontade, do exercício do direito potestativo do vendedor, de querer recobrar aquela coisa. E olha só, se esse vendedor resolver exercer esse direito, olha o que ele vai ter que fazer. Ele só vai ter que dizer: senhor comprador, eu quero exercer o meu direito de retrato e, para tanto, eu somente vou pagar ao senhor o preço que o senhor me pagou. E mais, eu vou lhe reembolsar as despesas do contrato. O que são despesas do contrato ou quais são as despesas do contrato? Temos que lembrar, despesas do contrato são escritura, emolumentos notariais, emolumentos registrais, mas também fazem parte das despesas os impostos, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, mas tem mais um imposto que a gente não pode esquecer, que é o tal de FUNREJUS. A gente paga o FUNREJUS no momento da elaboração da escritura. O ITBI é 2% aqui em Cascavel, porque é um imposto municipal. Então você tem que olhar a lei do município em que você está. Aqui em Cascavel é 2%. E o FUNREJUS no estado do Paraná tem a alíquota de 0,02%. Então isso faz parte das despesas do contrato, que ficam a cargo do comprador normalmente. Mas mais do que isso, o vendedor também vai ter que reembolsar as despesas que o comprador tiver feito
naquela coisa imóvel, naquela casa, com a sua autorização escrita. Então, se o vendedor autorizou o comprador a colocar um portão eletrônico ou a construir um silo numa propriedade rural, o vendedor também vai ter que reembolsar isso. Ou então, aquelas benfeitorias necessárias. O que são benfeitorias necessárias, prof? Benfeitorias necessárias são aquelas necessárias para manter o bom funcionamento. Por exemplo, se o telhado tem uma infiltração, eu preciso resolver o problema do telhado, porque aquilo é necessário para que a obra não seja desgastada. Então, vocês percebem que a retrovenda é um direito muito benéfico ao vendedor? E quanto maior o prazo para o seu exercício, pior é para o comprador? Porque vejam bem, aqui o artigo 505 ele diz que eu tenho que reembolsar o preço e as despesas necessárias, as despesas da escritura, com benfeitorias necessárias ou aquelas que eu tenha autorizado que o comprador faça. Mas vocês percebem que o artigo não está falando nada sobre valorização do imóvel? Percebem que não está dizendo aí valorização do imóvel e dentro do prazo de 3 anos muitas coisas podem acontecer naquela região em que o imóvel está inserido. Então vocês percebem que pode ter saído um grande centro comercial ou que vários supermercados podem ter se instalado naquela região, fato que valoriza o imóvel, mas que o vendedor, ao exercer o direito de retrato, não vai estar obrigado a reembolsar ao comprador, porque o artigo diz que é o preço pago, as despesas e as benfeitorias necessárias ou autorizadas pelo vendedor. Então, muito cuidado, que quanto maior o prazo do direito potestativo de resgate, mais prejudicial é para o comprador. Prof, e quanto à correção monetária? Bom, eu entendo que a correção monetária está implícito, tá? Porque o que foi pago há 3 anos atrás não corresponde ao valor atual. Então tem que ter uma correção monetária. Eu entendo que a correção monetária está implícita, mas não está implícita a valorização do imóvel. Avançando. O artigo 506 diz o seguinte: se o comprador se recusar a receber as quantias a que faz jus, o vendedor, para exercer o seu direito de resgate, as depositará judicialmente. Percebe então que se eu, vendedor, quero exercer o meu direito de resgate e o comprador não concorda, basta que eu deposite judicialmente? E o que o juiz vai fazer? Ele não vai analisar se o comprador quer ou não aquela situação. Por quê? Porque no momento em que o comprador pactuou, acordou com essa cláusula de retrato, ele já manifestou o seu consentimento. O juiz simplesmente vai verificar se o valor depositado é o valor correto. Se o valor depositado corresponde ao preço corrigido, se corresponde às despesas do contrato, escritura, registro, impostos, e se o vendedor está reembolsando o comprador das despesas com benfeitorias necessárias ou aquelas devidamente autorizadas por escrito. É isso. E se o juiz verificar que está tudo de acordo, o juiz vai falar: olha, senhor comprador, eu sinto muito, mas o senhor manifestou a sua vontade lá no momento em que o senhor concordou com essa cláusula. Agora o senhor não pode não querer. Percebem? Então, o artigo 507, ele nos diz: o direito de retrato é cessível e transmissível a herdeiros e legatários e poderá ser exercido inclusive contra
terceiro adquirente. E esse artigo nos revela, inclusive, a natureza jurídica dessa cláusula. Vocês percebem o impacto grave que isso causa? Porque no momento em que eu pactuo isso, no momento em que isso é registrado lá na matrícula do imóvel, o terceiro que venha a comprar esse bem do comprador, durante o período estipulado para o direito de retrato, fica sujeito a essa cláusula. E mais, morrendo o vendedor, os seus herdeiros vão poder exercer o direito potestativo de resgate. Mesmo que morra o comprador, seus herdeiros ficarão sujeitos a esse direito potestativo do vendedor. Então, gente, essa cláusula, ela impacta gravemente no momento da celebração e durante o período que se estipula para que possa ser exercida. A lei diz que o prazo máximo é de 3 anos, mas as partes podem reduzir esse prazo. Quanto maior o prazo, mais próximo de 3 anos, melhor é para o vendedor. Quanto menor o prazo, melhor é para o comprador. E a gente vai ver que tem hipóteses que isso pode ser sim vantajoso para o comprador. E somente por isso que um comprador se sujeita a uma cláusula dessas. Porque por enquanto vocês só estão vendo o benefício para o vendedor, certo? Mas a gente vai ver que tem um benefício para o comprador também. Vamos lá.